Imagina uma empresa chamada Cazé, tá? Então, uma empresa chamada Cazé cabe na bolsa, hein? Cazé 3. Porque toda empresa na bolsa tem 4 letras e um número. Cazé 3 aqui, a empresa não pode acento. Case 3 aqui, Case 3, a gente tem aqui. E essa empresa, ela teve um lucro anual, Cazé teve um lucro anual de 100 mil. Cazé tá lucrando mais que 100 anual já, acho, hein? Mas bota aqui 100 mil do lucro anual do Cazé. Se o PL dessa empresa é 15, significa que a gente aceita pagar até 15 vezes o lucro anual dessa empresa. Sacou a brincadeira? Então eu aceito pagar por uma empresa que lucra, não fatura, lucra 100 mil, eu aceito pagar por ela até 1 milhão e 500 mil. Por quê? O que significa isso? Que em 15 anos eu teria o dinheiro de volta se ela não crescesse receita nem nada. Só com o lucro da própria empresa eu teria recebido o dinheiro de volta. Essa é uma interpretação. Em 15 anos eu teria o dinheiro de volta. Então se a gente aceita pagar no máximo 15, significa que o limite que o Benjamin Graham aceitava pagar é falar, ó, no máximo 15 anos de lucro antecipado. Eu tô trazendo a valor presente. Esse 15 não é percentual, então ele não. Vezes mesmo, multiplicado. Absoluto, até 15 vezes o lucro da empresa. O LPA, o lucro por ação ali, porque a gente está falando do PL por ação também. Então aqui eu coloquei a regra, mas ali a gente vai fazer uma divisão de quantas ações a empresa tem, pega o lucro dela, divide pelo número de ações para chegar nessa conta. Mas é a mesma coisa, é isso que a gente está dizendo. E ele aceitava pagar um PVP, ou seja, um preço pelo valor do patrimônio de até 1,5 vezes. Então é o seguinte, o Cazé, além de lucrar 100 mil, o Cazé às vezes já tem uma casa dele ali, o apartamento do Cazé vale 300 mil, vamos supor. Fosse uma pessoa, né? Que na Bolsa de Valores é o maquinário, é o carro, todo aquele rolê. Então, 300 mil reais ali é o preço do apartamento do Cazé. Então, a gente poderia pagar até 1,5 vezes os 300 mil, né? Dentro dali desse preço. Quando eu falo que o PVP de uma empresa, o preço pelo valor patrimonial, é de até 1,5, o que eu estou dizendo é que eu pagaria até 1,5 vezes o patrimônio que o Cazé tem ali. Então, a gente poderia pagar pelo Cazé, né? O PVP dele ali, a gente aceitaria num PVP de 1,5, para você entender, você aceitaria pagar até 450 mil reais pelo patrimônio do Cazé. Então você fala, é claro, por quê? Por que ele está aceitando pagar mais vezes o preço do patrimônio? Porque assim, eu posso ser uma empresa que eu tenho um patrimônio aqui de 100 mil reais, eu posso lucrar 500 mil. Então, óbvio que esse patrimônio de 100 mil, ele entra na conta, ele é importante, mas ele não é o fator mais importante. E se a gente está pagando, então, 1,5, tem outra leitura do PVP, que fica boa também. A cada R$1 que a empresa tem de patrimônio, eu estou pagando R$1,50. Não é mais fácil assim? Você entende a mecânica, ó. Um PVP de 1,5, eu tô pagando R$1,50. E se ele estiver abaixo de 1? Você tá pagando a menos, né? É isso? Então, a cada R$1 que a empresa de patrimônio tem de patrimônio, por exemplo, quando eu compro uma ação dela, eu poderia estar pagando 80 centavos. Tá um bom negócio ou não? Né? É bom? Desde que a empresa seja boa? Eu tô pegando e falando o seguinte, comprar essa empresa é mais barato do que construir uma do zero. Seria a mesma coisa que eu pegasse e comprasse o Cazé aqui, ó. Se seu PVP tivesse 0,5, eu tô comprando seu apartamento por 150 mil. Eu tô levando ele de brinde. Os 100 mil veio para mim de lucro. Os 150 mil eu tô pagando no patrimônio 150 mil reais. Então, assim, é mais barato te comprar do que abrir uma empresa para competir com você. Se eu fosse um concorrente seu gigantesco, eu poderia te comprar inteiro, que faria mais sentido do que montar uma empresa do zero, porque eu tô comprando você mais barato. Aqui não tá precificado o cliente, não tá precificado nada. O patrimônio, você tá perdido além do patrimônio. Então o Graham, ele ficava procurando empresas que tivessem com esse PVP de no máximo 1,5, porque isso aqui é uma doideira. Várias vezes, dentro desse gancho aqui, você vai achar empresas fascinantes. Aí aqui, o que a gente poderia colocar? O indicador de dividend yield, eu não vou colocar, mas a gente poderia colocar um indicador de dividend yield aqui. Ou vou colocar, porque você pode estar querendo viver de dividendo, né? Então aqui, o indicador de dividend yield, ele indica quanto que a empresa está pagando para você. Olha que a gente está trabalhando aqui com pouquíssimos indicadores. Olha que bem simples, a gente consegue fazer uma análise muito bem feita. Então olha só, o dividend yield, se ele tiver de 10%, o que significa isso? Você lembra que o Cazé lucrava 1 milhão e 500 mil por ano, né? Ele vai distribuir esse dinheiro. Ele poderia distribuir aqui 1 milhão ali, né? Para os acionistas. Todos os acionistas juntos ali, mesma coisa do dinheiro da cota, esse dinheiro vai ser dividido por ações. O dividend yield, ele indica quanto que nos últimos 12 meses a empresa pagou referente ao dinheiro que os sócios têm nela de dividendos. Então, você está falando que é 10% de dividend yield, significa que se eu tenho 10 ações, por exemplo, cada ação vale 100 reais, eu tenho 10 ações, eu tenho 1.000 reais. Quanto que eu receberia? Você está falando que é 10% de dividend yield. Eu receberia no ano 100 reais de dividendos, que é 10%. 10% do valor que eu tenho na empresa. Então é isso que é o dividend yield. Em relação ao preço que você pagou na empresa, quanto você teria recebido, não quanto que eu receberei. Dá para ter uma ideia de quanto eu receberei olhando para o histórico? Dá. É garantido que eu receberei? Não é garantido. Deu para entender então.